versículo 1 ao 28. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que corresse tudo bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a autoridade mais alta do reino. Aí os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivos para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, governadores, prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem assim, a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou e assim mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa no andar de cima, num quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel as abriu, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se faça pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao seu Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvar. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse assim a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela tamparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com uma voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvar?
salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as mulheres e seus filhos, foram jogados na cova dos leões. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para o povo de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem a Deus, que Daniel ora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, e ele faz milagres e maravilhas. Foi ele que salvou Daniel, livrando da garra dos leões. E Daniel continuou a ser a alta autoridade do governante durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro e da Pérsia. Daniel, ele era um ministro. Só que aí, o rei Dário percebeu que ele era diferente dos outros, porque ele se dedicava mais e trabalhava de um jeito melhor que os outros. Só que os outros já ficaram com um pouco mais de inveja e pensavam: vamos tentar atrapalhar para que o rei perceba que ele não é mais tão legal quanto nós. E eles perceberam que Daniel era honesto, não tinha o que acusar dele. E aí eles perceberam que a única coisa diferente que dava para acusar nele era a religião dele. Então eles foram falar com o rei. Eles enganou o rei para que o rei não percebesse que eles estavam manipulando ele. E falaram de um jeito que começaram a bajular o rei. O rei não percebeu que ele estava sendo manipulado. Aí ele assinou essa ordem, só que ele não sabia que Daniel orava a Deus e não ia obedecer essa tal ordem, porque o rei gostava muito de Daniel. O rei não podia voltar a sua palavra, porque ele tinha uma regra, antes dessa regra, que dizia que ele não podia anular nenhuma regra que fosse assinada por ele. E aí ele não podia voltar na sua palavra. Deus mandou um anjo que era para proteger Daniel. Depois disso, o rei começou a acreditar no Deus de Daniel e percebeu que Daniel não estava mentindo quando falou que o Deus dele era vivo, porque todos naquela época acreditavam em um Deus diferente, que nem hoje em dia.